Rafael, e nesse sentido, né, que eu acho que quem está tendo a oportunidade de ouvir ou assistir esse podcast está aprendendo bastante, né, principalmente, né, acho que na questão, principalmente na importância de ser profissional, né, de ter treinamento. Como que é o treinamento, assim, como que você entende que o mercado, se o mercado está preparado ou não? Bacana. Tá? Como que você, né, que é do dia a dia, você acha que os profissionais, eles estão aptos, estão treinados? O profissional de pintura ele evoluiu bastante. Nós estamos falando, esse ano, a Associação Brasileira do Pintor Profissional vai completar 7 anos, com mais de 10 mil pintores cadastrados dentro da associação. As indústrias têm se esforçado junto com as lojas, que são os nossos parceiros e os campos, de evoluir nos treinamentos para pintores, né? Então há um treinamento e uma melhora da qualificação dessa mão de obra, né? Então os treinamentos eles têm sido feitos dentro das lojas ou mesmo dentro da indústria. Tem o Clube da Madeira, que é um espaço dentro da fábrica dedicado com equipamentos até de pinturas, sistemas bancadas para que vocês possam aplicar produtos, para que realmente aquele profissional saia mais qualificado do que entrou. Fora isso, entrou também umas modalidades de treinamento online. Então, há muito treinamento online para distâncias muito longas, né? Porque às vezes as pessoas estão muito longe. Quando a gente fala de capital, é muito mais fácil. E como que tem sido a adesão, Rafael, desse presencial e do online? Por exemplo, quanto tempo dura um treinamento desse ali para, pelo menos esse treinamento básico ali, para que a pessoa aprenda pelo menos esse básico da importância desse tratamento, enfim? O básico é de um dia, né? No presencial. Tá. Então ele vai de manhã, recebe toda a parte teórica, né? E no período da tarde ele aplica, no período da manhã para a tarde ele aplica todos os produtos, né? Porque aí ele vai entender a diferença de base água, base solvente, selador, isolante, depois os removedores. Tipo de aplicação, né? Isso, tipo de aplicação. No online, ele acaba sendo em 3 módulos, né? Que a gente fala que é preparação da madeira, então como a gente prepara essa madeira, depois como a gente escolhe o acabamento para essa madeira, então as diferenças de vernizes e a diferença. O que seria a preparação? Preparar é lixar a madeira no sentido dos veios dela, sempre no sentido dos veios, corrigir trincas, fissuras, buracos de prego com as massas, escolher o isolante ideal só para a situação ideal, aquele tipo de para madeira. aquela madeira, né? Se eu uso cupinicida ou não, e depois qual o acabamento que eu vou. Então aí eu tenho os acabamentos de vernizes, os acabamentos de stain e os stain base água. Então nos vernizes começa com copal, e aí o que vai dessa ordem aqui? É o filtro solar, aquela proteção no filtro solar. Então começa com copal, depois o marítimo, depois o verniz tingidor. Tá. O verniz tingidor nada mais é que o marítimo colorido. Olha que doido. Marítimo colorido. Aí chamou verniz tingidor. Tá. Né? Depois eu venho com um triplo filtro solar e o mais moderno de todos, que é o alta performance. Né? Que é o verniz de alta performance. Hoje, no top de mercado, nós estamos falando de top de mercado para uma área que você quer um portão, que você quer uma durabilidade, uma esquadria, uma tabeira, né? Aquelas áreas que você... decks de piscina, né? Guarda-corpos. Então, são situações em que a durabilidade ele precisa ser maior. Então, eu opto por esse tipo de acabamento. Não, é muito bonito, por sinal, né? Isso, muito bonito. E aí depois eu entro para renovação. Então é preparação... É preparação, acabamento e renovação. Tá. O que é renovação? Eu vou lá e preciso fazer uma renovação daquela superfície. Então, como a gente falou anteriormente, nós estávamos com a obra ali na Estação da Luz, né, e precisava fazer uma restauração para tirar aquela tinta antiga até da parede.
Tá. Então nós temos um removedor, né, que é um nome bastante sugestivo, striptease, que ele remove Striptease, gostei do nome. que ele remove bem a tinta, né, da parede, da superfície e tudo mais. Então ele remove, tira essa tinta antiga e aí eu parto para o acabamento. Então toda aquela, eu tive o prazer de subir na estação, andar por cima dela mesmo, lanternim. Então todo aquele lanternim, que é a parte frontal das duas áreas, é um acabamento de osmocola e todo o forro interno da estação é osmocola. E esse projeto você fez a consultoria? Sim, era uma empresa que fazia toda a obra, que na época era Concrejato, que é a mesma que fez também o Museu do Ipiranga, né? Era um arquiteto olímpio e ele estava pedindo uma solução para os acabamentos. E a gente pegou um pedaço de forro da estação, né? E foi testar a resina. Então era uma madeira de IP, com sei lá quantos, já tinha mais de 60, 70 anos aquele forro de madeira de IP, e a gente foi testar a resina. Como que a gente testa a resina? Uma coisa bastante simples, a gente pega a cor branca, tinta branca, base solvente, lixa a madeira e aplica. O que acontece? Se tiver resina, ela vai migrar e vai amarelar essa peça na hora. Na hora, você vê a migração, em questões de minutos ela já está amarelada. Parece que ela cria uma bolha também, não cria? Não é impressão. Não, ela cria uma resina mesmo. Uma resina. Você vê ela avermelhada, o IP tabaco ela sangra assim, né? Que é a IPIna que tem no IP. E aí o que acontece? Nesse caso aqui, a gente partiu para o isolante para aumentar a durabilidade, né, do acabamento, e partimos por uma cor sólida. No caso ali era uma cor sólida, de um stain cor sólida que eles queriam, que é um amarelinho no forro, né? Então foi feito todo o acabamento do forro, né? E do lanternim foi um marrom bastante escuro, que era essa parte. Então a renovação é quando eu utilizo os removedores, né, para restaurar a superfície anterior. Então eu tenho um removedor para deck e tenho um removedor para multisuperfície. Removo hoje, o striptease remove textura acrílica, grafiato, granilite, então quartzo. Então imagina que você tem aquela textura antiga, um grafiato, você quer tirar aquele acabamento. Então você pode, Hotel Glória do Rio de Janeiro inteiro, foi feito, toda a fachada também foi removida, né? Então é um produto que ele vai remover e restaurar esse acabamento, que você tem uma dificuldade muito grande para chegar e depois dar a solução do outro acabamento. Rafael, nessa questão de renovação, né, acho que eu vou chamar agora de retrofit, né, enfim, tem cases aí que é a Estação da Luz, o próprio Museu do Ipiranga. Vocês também fazem esse trabalho não só para madeira, mas também para superfície de pedras, aqueles tijolos aparentes. Como que funciona esse processo de retrofit, tendo em vista que você é um especialista nesse sentido de acabamento? Tem duas soluções para pedras, né, que são as resinas acrílicas, que seriam verniz. Uhum. E nós temos os hidrofugantes, que é o Coromix, que é um produto que é um stain, que deixa o efeito natural. Então o Coromix ele vai ter um efeito extremamente natural para a sua pedra. Você não vai enxergar que tem nada. Nesse caso você não vai enxergar o produto, mas quando essa água cai sobre a superfície, ela não penetra mais. Então, para aquela superfície que quer aumentar a durabilidade do substrato, a pedra, o tijolo aparente, né, toda a superfície que tenha, né, basicamente o composto de pedra, a sílica, né, que é o composto da pedra, sim, ele vai estar reagindo com a sílica. Então, diferente de uma tinta que é uma decomposição, ele muda a cadeia de carbono e muda a reação. Ele forma uma reação hidrorrepelente, não óleo repelente, mas hidrorrepelente. Então, a água não penetra mais nessa superfície. Isso faz com que ele tenha dois efeitos. Não vai criar limo nem bolor, então essa superfície fica muito mais protegida, né? E a segunda chama Easy Clean. Toda vez que tem uma alta hidrorrepelência, a película, os grânulos de sujeira, de pó que vai para a superfície, quando chove, essa própria chuva vai fazer limpar com a gotícula. Então ela tem como fosse um autolimpante, porque ele te facilita muito mais a superfície. O ideal
esse produto, diferente do acabamento, todo o acabamento aqui a gente chama película úmida sobre seca, né? Que é pintar uma superfície úmida sobre seca. No Coromix é úmido sobre úmido, porque como ele seca muito rápido, abaixo de 30 minutos eu tenho que dar a segunda demão. Se eu passar isso, eu vou dar a segunda demão e ele já dá hidrorrepelência. Então você tem que ter de fato também um treinamento específico. Um treinamento bastante simples, é só o tempo de secagem. Você aplica com costal, você aplica por imersão, você aplica em telhas de concreto. E dependendo da área de aplicação, água, por exemplo, se tiver incidência de sol, alguma coisa, também você tem que tomar um cuidado muito período maior. Da manhã, ou você faz uma aplicação em menor tempo. Rafael, e como que funciona esse processo de direcionamento, né, junto aos arquitetos? Porque o arquiteto, ele, tudo bem, ele especifica, aí a indústria vai, testa, legal, funciona. E como que é esse processo depois ali, no processo de formação dos profissionais, né? Bacana. Como que está esse cenário? Eu acho que tem dois relacionamentos bastante importantes que a gente tem que estar muito aberto. É que as indústrias, de maneira geral, elas estão abertas aos arquitetos para orientação, né, nas nossas especialidades, né, de acabamentos que eles possam colocar dentro da obra. A gente sabe que é um desafio muito grande, tanto para o arquiteto, né, a quantidade de materiais, a quantidade de revestimentos, ter um conhecimento bastante profundo de cada etapa. Então, às vezes, ele sabe que é um verniz stain, mas não sabe a diferença que tem um stain para decks, que tem um verniz para pisos, escadas e outras superfícies que tem resistência a risco, que é totalmente diferente. Então, quer dizer, eu tenho uma solução que está aqui dentro dessa mesa que não é tudo igual. Eu tenho um base água, um base solvente, com filtro solar, sem filtro solar. Então, quer dizer, eu tenho vários tipos de vernizes. Então, a Montana e as indústrias, de maneira geral, eles têm como característica, né, o 08000 agora, né, os canais, tanto das redes sociais, que tem um corpo técnico que normalmente faz até especificação em obras.